Atos 28, do 11 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos diante da tua presença santa, da tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, se agrade em falar, nos dá a ouvir a voz de Cristo, nos dá, ó Deus, ouvir a tua exortação, também o encorajamento do Senhor, por meio da Escritura, da tua palavra. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós chegamos a esta passagem que descreve os últimos relatos de Lucas sobre o ministério de Paulo e sua prisão domiciliar em Roma. Posteriormente, Paulo foi solto e depois preso novamente antes do seu martírio, mas aqui nós temos então o encerramento desse livro histórico que narra de modo inspirado o início e o avanço da igreja primitiva, a igreja na nova aliança. Em nosso contexto aqui, então, não são os momentos finais de Paulo, é o fim do livro de Atos dos Apóstolos, mas não os momentos finais de Paulo. O que nós temos aqui, irmãos, é a aguardada visita de Paulo a Roma. Paulo desejava desde há muito ir a Roma. O próprio Senhor Jesus Cristo havia dito a Paulo que ele haveria de testemunhar em Roma. E então Paulo apelou para César e foi conduzido então para ser julgado diante do imperador. Então nós temos aí no nosso texto o término da viagem após aquelas cenas ali em Malta, dos versos 11 a 15, o término da viagem depois dos 3 meses na ilha de Malta. Paulo sai de Malta e vai para Puteoli, que já fica na Itália continental. E mais uma vez Paulo ele faz esse trajeto, Lucas registra, num navio alexandrino. E depois, ao chegar na Itália continental, Paulo então seguirá por terra pela via Ápia. Então, antes de chegar a esse local, na Itália continental, antes de chegar então a Puteoli, permaneceram 7 dias antes de partir. E Lucas registra então que haviam irmãos ali naquela cidade, Puteoli. Irmãos, então, Paulo fica 7 dias, não é dito sobre um culto, mas pelo contexto e pelo costume de Paulo, tudo indica então Paulo ficou a semana com aqueles irmãos e tudo indica Paulo então passou o dia do Senhor também com aqueles irmãos que o receberam ali naquele local. Também Lucas registra no verso, veja aí no verso 14, então ele encontra-se com esses de Puteoli e no verso 15 também Paulo ele recebe visita de irmãos lá de Roma, irmãos que tinham conhecimento sobre Paulo. Paulo dirigiu a carta aos romanos, então Paulo é conhecido, o seu trabalho, o seu ministério entre os gentios. Então nós temos aí que esses irmãos de Roma, no verso 15, tendo ouvido notícias da chegada de Paulo, então à Itália continental, vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo então foi confortado pela vinda e pela presença desses irmãos. Então, à medida que Paulo ele segue viagem, ele chega a esse lugar chamado Puteoli, ele fica com os irmãos 7 dias, tudo indica adora ao Senhor no dia do Senhor, e 2 grupos de irmãos se dirigem em direção a Paulo, ele está a caminho de Roma, na via Ápia. Então, esses 2 grupos encontram o apóstolo Paulo. O primeiro grupo na praça Ápio, que fica a cerca de 64 quilômetros ao sul de Roma, e o outro grupo no local chamado 3 Vendas, ou 3 Tabernas, aproximadamente 48 quilômetros ao sul de Roma. Tudo isso, então, na via Ápia. Isso demonstra, irmãos, a consideração desses irmãos de Roma quanto ao apóstolo Paulo, ao seu ministério, ao seu serviço ao Senhor, e o acolhimento também destes crentes de Roma para com o apóstolo Paulo. Irmãos, irei caminhar então nesta passagem a partir do tema a prisão de Paulo e a liberdade do Evangelho. A prisão de Paulo e a liberdade do Evangelho. Em primeiro lugar, veremos Paulo chega a Roma, do verso 11 ao verso 22, a primeira parte aí da nossa sessão, desde o verso 11 até o verso 22, nós temos aí registrado por Lucas os eventos relativos à chegada de Paulo a Roma. No verso 16, então, após esse trajeto na Via Ápia, após aquele primeiro encontro com os irmãos na Itália continental, outros irmãos que vieram em direção a Paulo, no verso 16, Lucas registra que Paulo finalmente chegou a Roma, a cidade imperial.
Então, nessa chegada, possivelmente pelo protocolo, Júlio, ao lhe entregar às autoridades, também deve ter repassado o relatório de Festo. E o relatório, irmãos, nós já vimos, Paulo era inocente. Paulo, então, está ali porque apelou a César, e o que pode ser dito é que Paulo está ali por conta de questões religiosas, referentes à religião judaica. Então, há um relatório, quando o preso é entregue, isso era um protocolo, entregar um relatório. Um relatório particular também deve ter sido entregue por parte do oficial romano, que encaminhou, veio com Paulo durante toda a viagem, possivelmente descrevendo o bom comportamento, o bom caráter de Paulo, e tudo indica isso é a base, o fundamento, para Paulo receber a permissão para a prisão domiciliar. Paulo, cidadão romano, não há nenhum motivo, acusação de que seja passível de morte, algum procedimento do apóstolo. Então, Paulo ele vai para uma prisão domiciliar e não com os outros presos para uma prisão da fortaleza no quartel romano. Então, nós encontramos, irmãos, nesse capítulo, Paulo preso numa prisão domiciliar que Lucas descreve como a sua própria casa. Então, um imóvel alugado, está aí no verso 30, no final do texto, no verso 30, quando Lucas diz que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam. Então, Paulo, ele é preso, então, é sempre um soldado, há cadeias, algemas, mas ele vive em sua própria casa, alugado ali com um grilhão, guardas sempre revezando, mas vivendo em sua própria residência. Mas há algo, irmãos, nesse contexto de uma prisão domiciliar, algo diferente aqui, que Paulo sempre fazia por todas as cidades e que ele não pode fazer aqui em Roma, por estar numa prisão domiciliar, que é o ir à sinagoga. Paulo, ele se descreve a si mesmo como apóstolo aos gentios, mas os irmãos lembram em todo o relato de Atos que Paulo sempre foi primeiro aos judeus. Ele sempre pregou a estratégia, o protocolo, o procedimento de Paulo, ele sempre ia à sinagoga, ele usava essa oportunidade nas sinagogas no sábado. Esse foi o costume de Paulo, de cidade em cidade. Então, aqui no nosso texto mesmo, ele diz no verso 28 aos judeus que não creram que esta salvação ela é enviada aos gentios, foi enviada aos gentios que a ouvirão. Mas veja que Paulo ele prega sim aos judeus, há uma ênfase, até mesmo uma prioridade, primeiro ao judeu, também ao grego. Mas Paulo não pode ir à sinagoga. E então o que Paulo faz, irmãos, é da sua própria casa convocar ou convidar ali os judeus. Dali da sua casa o apóstolo envia comunicação para os líderes da comunidade judaica. E os historiadores relatam, segundo os historiadores, havia em Roma por volta de 40 mil judeus vivendo em Roma, na metade do primeiro século. E pelo menos por volta aí de umas 10 sinagogas. Então, Lucas registra, Paulo está na sua casa, na sua morada aí, no verso 16. No verso 17, então, ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram, lhes disse, então nós temos aí o discurso, o testemunho de Paulo para esses judeus. Paulo, então, apresenta uma defesa do Evangelho, uma defesa, então, do seu procedimento fiel aos costumes judaicos e que ele está preso por causa da esperança de Israel. Então, ao ser atendido, ele envia, então, comunicação, ele convida as autoridades, a liderança judaica, e Paulo explica o porquê ele está preso, o porquê ele está ali. E nisso, irmãos, nós vemos que as palavras de Jesus para Paulo se cumprem. O Senhor Jesus disse a Paulo em Atos 23:11, naquela noite, ali ele disse, Paulo, tem ânimo, porque de mim testificaste em Jerusalém,
assim importa que também testifiques em Roma. Então, aqui temos o cumprimento dessa promessa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, testemunha de Cristo diante destas autoridades, destes judeus que comparecem ali para ouvir. Paulo fala aí no verso 17, Paulo abre o seu coração com toda sinceridade e Paulo demonstra o seu amor, o seu zelo pelo seu povo, quando Paulo diz que não fez nada contra o povo, contra os costumes paternos, mas que veio preso desde Jerusalém e que nada foi encontrado, nenhum crime passível de morte, que apenas Paulo, porque sentiu-se pressionado, Paulo então apelou para Roma. Então Paulo resume todos os acontecimentos com palavras de sinceridade, palavras justas, e isso, irmãos, revela de fato o afeto de Paulo, a consideração que Paulo tem pela sua nação, pelo seu povo. Nós temos, Paulo fala muito sobre isso na sua carta aos Romanos. Em Romanos 9, Paulo diz que diz a verdade em Cristo, não mente, dando testemunho com a sua consciência o Espírito Santo. Ele diz que tem grande tristeza em seu coração por causa dos seus irmãos, dos seus compatriotas. E Paulo chega até a dizer que desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de seus irmãos, os seus parentes. Paulo é plenamente consciente de todo o privilégio, o grande privilégio judaico, ser israelita, a adoção de filhos, a glória, as promessas, o culto, os pais, os patriarcas, e de fato é muito triste. Paulo, então, ele fica muito triste, tem contínua tristeza devido à dureza do coração dos seus compatriotas. Então, o motivo pelo qual Paulo está ali é claro. Paulo apresenta esse motivo diante da sua nação ali representada em Roma. Veja aí no verso de número 20. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar. Diante, então, da inocência e de tudo que Paulo diz, do relato, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, e aí está o motivo. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com estas cadeias. Está aí, irmãos, o testemunho de Paulo. É por causa de Cristo, é por causa da esperança de Israel. Tudo aquilo que Deus revelou aos judeus, todas as promessas da antiga aliança, que se cumpriram todas em Cristo, e Paulo, então, alcançado por Cristo, Paulo está em cadeias por causa da esperança de Israel. Também, irmãos, nós vemos aí que a reação desses líderes, eles não receberam nenhuma informação dos judeus de Jerusalém. Eles dizem aí no verso 21, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então não há nada contra o apóstolo Paulo. Talvez pela providência de Deus, lembre, o navio, houve aquele naufrágio do navio, o mau tempo naquele período. Então, possivelmente, por essas circunstâncias, talvez não houve tempo hábil dos judeus de Jerusalém enviarem carta ou algum representante para trazer informações sobre o apóstolo Paulo. O fato é que, através disso, irmãos, o Senhor concede uma porta aberta à pregação. Não há nada contra Paulo, esses judeus, de fato, a princípio, não tem nada contra o apóstolo Paulo. O texto é claro, veremos, alguns não creem mesmo, são incrédulos, rejeitam a pregação, mas de fato não há nada, a princípio, nada pessoal contra o apóstolo Paulo. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 23 a 28 o testemunho de Paulo aos judeus em Roma. A próxima sessão do nosso texto, Paulo então marcou um dia e vieram, Lucas diz, em grande número ao encontro de Paulo, e o local na sua própria residência. E Paulo então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei como pelos
profetas e, claro, como sempre vimos no decorrer do livro de Atos, houve uma divisão, um grupo que creu, um grupo que permaneceu incrédulo. Então Paulo recebe esses judeus, são seus convidados. Paulo então discursa sobre temas bíblicos a respeito do reino de Deus, que é um tema bíblico. Também Paulo tenta persuadi-los a respeito de Jesus, fala do reino e que Jesus é o rei deste reino. E então Paulo tenta persuadir argumentando a partir das Escrituras, apresentando o conteúdo bíblico e apontando para Cristo diante destes judeus. Então são temas relativos à Escritura, ao Evangelho. O reino de Deus é um tema central na mensagem bíblica e também no Evangelho. E a partir destes temas bíblicos, da lei, dos profetas, Paulo aponta para Cristo. Paulo então afirma que o aguardado rei de Israel é Jesus, que já veio, morreu, ressuscitou. Jesus cumpre todas as profecias, tudo que está registrado na palavra de Deus. E percebe, irmãos, que foi uma exposição detalhada. Lucas registra que foi, imagine, de manhã até a tarde. Paulo, então, discorreu com muita liberdade sobre as Escrituras, sobre a lei, sobre os profetas, sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo. Paulo testemunhou, Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus em Cristo. E Paulo, então, ao pregar o Evangelho, irmãos, Paulo ele sofre grande oposição e também, claro, Deus opera através da pregação e há crentes ali, pessoas que creem, que aderem à pregação. Na carta aos Romanos, Paulo também fala que a sua boa vontade do seu coração, a sua súplica a favor dos judeus, é que sejam salvos, porque Paulo dá testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, o propósito da pregação é revelar o conhecimento de Deus, o Evangelho, para que esses judeus, então, ao ouvir a pregação, ao poder entender, conhecer sobre o conhecimento de Deus, perceber que não há, de fato, salvação em justiça própria, mas que precisavam sujeitar-se à justiça que vem de Deus, Cristo. O fim da lei é Cristo. Então Paulo, ele prega com esse propósito. Paulo, ele sabe então que os seus compatriotas são zelosos, mas é um zelo sem entendimento. E Paulo procura pela pregação então preencher essa lacuna. É a sua tarefa como pregador. Expor a verdade de Deus, o conteúdo, buscar argumentar, convencer acerca do reino de Deus e acerca de Cristo. Após expor o assunto o dia todo, alguns aceitaram a mensagem, outros não, a parte rejeita, e há contenda entre os dois grupos, os que creem, os que não creem. É como costume na pregação, a pregação não tem o alvo só de converter pecadores, também Deus usa como para a sua glória, para juízo, e aqueles que não creem são endurecidos. E então, diante da rejeição, a reação de Paulo, irmãos, é interessante no texto. A reação de Paulo está aí registrada, no verso 25 em diante, e é interessantíssimo ver como Paulo se comporta com esse auditório que não atende à pregação. Veja, ele diz, havendo discordância, Lucas registra, entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Paulo diz, o que está, vocês que estão endurecidos, isso é cumprimento do que o Espírito Santo falou aos vossos pais, através de Isaías. Vai a esse povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. O coração deste povo se tornou endurecido. Então, o que acontece na pregação é que o Espírito Santo regenera pecadores, os eleitos,
E também aqueles que são preteridos, aqueles que não creem, são endurecidos a, então, essa situação. E Paulo reconhece isso. Isso já foi anunciado de antemão, através do profeta Isaías, e até mesmo a rejeição, a pregação, isso está no decreto de Deus, isso está previsto nos profetas, na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a rejeição, é até esperado que haja esse tipo de divisão no auditório, e Paulo então diz, tudo isso só comprova a Escritura. Toda essa rejeição, a pregação, tudo isso só comprova que a Bíblia é palavra de Deus mesmo, que uma parte vai rejeitar, e os profetas já falaram disso, que essas reações então, elas aconteceriam de incredulidade, judeus, aqueles que são povo de Deus, a igreja ali da antiga aliança, ficariam na incredulidade, de fato, nem todos de Israel, nem todo judeu é verdadeiro judeu. A rejeição, irmãos, não é a rejeição de Paulo, mas do Evangelho. O que esses incrédulos rejeitam não é a própria pessoa de Paulo, do ministro, do apóstolo, do pregador, mas eles rejeitam Cristo, a palavra de Deus, Cristo, o Messias. E então Deus já havia falado por Isaías que deveria haver pregação para um povo que não vai crer. Imagine isso. Veja como tudo isso está claro na Escritura. É propósito de Deus. E aqui em Atos nós temos a sequência do ministério de Cristo, a pregação, as curas, ali na igreja primitiva, através dos apóstolos que tinham essas credenciais apostólicas, e que, de fato, é propósito de Deus, está no decreto de Deus, iria acontecer que o evangelho seria pregado, de fato, para um povo que não vai crer. E entre estes que não crerão, também judeus, como vemos aqui no final do livro de Atos. Sabemos também, claro, que muitos judeus creram, e nós vemos então, irmãos, que pregar para convencer pecadores é uma obra para a qual ninguém é suficiente. Veja, o apóstolo Paulo, com sua erudição e capacidade dada por Deus, dons naturais, toda a sua formação, também apóstolo, com todas as credenciais apostólicas, Paulo pregou e ali foi dividido, um grupo incrédulo, um grupo que crê. Ninguém é suficiente para estas coisas, porque todos estão mortos espiritualmente, por natureza, e tudo isso explica o que Deus já falou pelos profetas, como lemos ali em Isaías 6, 9 a 13, como Isaías diz: vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes, mas não percebeis, engorda o coração desse povo, endurece-lhes o ouvido e fecha-lhes os olhos. Então veja que há uma ação de juízo, de endurecimento, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam, e aí não se convertam. Porque sabemos a fé vem pelo ouvir, o Espírito Santo então ilumina a mente, o coração, e então tudo isso está previsto na palavra de Deus, tudo isso é algo que sabemos, cumpre o plano de Deus através da pregação do Evangelho. Deus é glorificado também nestas coisas. Isaías até diz: até quando isto? E a resposta de Deus é até que se assolem as cidades, fiquem sem habitantes, e vemos então toda aquela profecia de Isaías. Disso, irmãos, nós aprendemos de toda a Escritura, e aqui também em Atos, que apenas os eleitos ouvirão, aqueles a quem o Pai quiser revelar estas coisas, e que isto é o juízo de Deus sobre os incrédulos, que resistem à verdade revelada na Escritura, rejeitam ouvir. Deus os entrega aos seus caminhos e à dureza do seu próprio coração. Diante disso, também Paulo, e é da natureza do reino de Deus, então, esse reino rejeitado, ser pregado a outros, Paulo diz então no verso 28, tomai conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E veja, e eles a ouvirão. Então,
Deus envia para todas as nações, para outros povos que haveriam de ouvir e receber a palavra, guardar em seus corações, crer no Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos do verso 30 a 31, Paulo prega livremente em cadeias. Do verso 30 a 31, Paulo prega livremente em cadeias. Paulo está preso, mas o evangelho não está preso. Paulo prega o evangelho, então temos aí do verso 30 a 31 a descrição de que Paulo permaneceu na sua própria casa, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, e Lucas diz aí no verso 30 que por 2 anos. Então nós temos o fim desse relato inspirado no livro de Atos e somos informados que por mais 2 anos o servo do Senhor permaneceu preso ali e com toda a liberdade no sentido da pregação, preso, mas pôde pregar aos guardas, receber visitantes. E pelos relatos históricos, irmãos, nós temos notícia que após o julgamento perante César, Paulo foi considerado inocente e solto. Paulo retoma o seu trabalho como missionário por mais 2 ou 3 anos, e depois desse tempo temos a notícia de que Roma foi incendiada por Nero, colocou a culpa nos cristãos, e debaixo da perseguição, tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados por volta do ano 65, Pedro crucificado e Paulo decapitado por uma espada, por ser cidadão romano. Isso é tradição, a tradição diz então que por volta desse tempo, ano 65, Paulo, que estava preso, foi levado à execução em praça pública, tendo a sua cabeça cortada. Mas o livro de Atos não fala sobre isso, não encerra descrevendo a morte de Paulo. O que o livro de Atos, Lucas, registra é que, apesar de tudo o que aconteceu, toda essa jornada, o naufrágio, toda aquela tribulação, adversidade, nós vemos aqui um final relativamente tranquilo. Paulo está em sua casa, Paulo prega livremente, aguarda o julgamento na presença de César, e pela tradição sabemos então que depois foi solto e pôde ainda servir ao Senhor ainda por algum tempo antes de finalmente ter a sua vida derramada como libação perante o Senhor. Irmãos, diante desse texto, dessa sessão, ainda algumas aplicações. Nós vimos aqui, irmãos, durante este texto, que Paulo, que não pôde ir para um lugar de culto, pregava da sua casa mesmo. E nós aprendemos que o lugar não é o mais importante, e nós precisamos estar atentos a essa realidade apresentada na palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu locais de culto para Israel. Havia o tabernáculo, depois um local fixo no templo, mas no Novo Testamento Deus pode e deve ser adorado em toda parte, e de fato o local onde podemos dizer assim a igreja está é onde o evangelho é pregado com fidelidade. Então, sem desprezar o valor de termos um lugar, um local reservado para o culto, nós precisamos perceber, entender que de fato o reino de Deus é maior do que estas coisas e não devemos estar presos a isto. Vemos que Paulo, então, ele não podendo ir à sinagoga, ele pregou da sua própria residência. A preocupação principal de Paulo foi com a pregação da palavra. Paulo, então, está preso, ele está num processo de julgamento, mas o propósito de Paulo está fixado em sua missão de pregar a palavra, de testemunhar de Cristo. E Paulo convoca os judeus com esse propósito. Falar: eu estou preso por causa da esperança de Israel. Estou preso por causa do Evangelho. Ou seja, Paulo, apesar de que ele descreve os eventos relativos ao motivo pelo qual está ali, mas percebemos que não é o propósito de Paulo meramente defender a si mesmo. Paulo não tem a sua própria vida para si mesmo como preciosa, mas Paulo prega o Evangelho. Paulo está preso por causa da esperança de Israel.
Paulo quer testemunhar dessa esperança. Cristo é o Rei, Cristo veio, Cristo irá voltar, Cristo é a salvação para todo que nele crê. Então Paulo prega o reino de Deus, Paulo prega a Cristo, Paulo então testemunha solenemente e aplica estas coisas então ao seu auditório. Paulo ele expõe o evangelho, não com interesse em entreter ou apresentar belos discursos. O que vemos aqui, irmãos, é uma ênfase no conteúdo da pregação, nos temas, o reino de Deus, Cristo, o conteúdo da pregação, a busca de convencer, apontar para a Bíblia, apontar para Cristo e dizer: Cristo cumpre estas profecias, Cristo cumpre o que está escrito. E essa pregação da graça divide e continuará dividindo audiências. Mas para isso, é claro, é necessário que haja pregação clara, possível de ser compreendida, é claro, a doutrina de Deus, o conhecimento de Deus. Deus é glorificado nessa pregação, nessa mensagem, que visa não apenas salvação, mas também juízo contra os impenitentes, mas perceba que há uma ênfase no conteúdo. Deus é glorificado em que os pregadores que Ele mesmo envia anunciem estes conteúdos, anunciem o Evangelho, expliquem o que é este reino de Deus, apontem para as Escrituras com clareza, especialmente diante de tantas distorções da Escritura, saber que o reino de Deus é um reino espiritual. É o que os judeus não entenderam. Não creram em Cristo, porque não entenderam um conhecimento, até tinham conhecimento, um zelo, na verdade, sem conhecimento. E então Paulo ele prega, ele explica sobre o reino de Deus e que a consumação desse reino será na vinda do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é um reino espiritual, vai contra tudo que é mundano, carnal. Jesus veio para destruir as obras do diabo, é um reino de amor, de humildade. Não é o que os judeus esperavam e por isso não creram, não receberam. Não é o que os homens naturais desejam e por isso que uma parte vai rejeitar. Uma parte vai rejeitar esse sistema que é bíblico de salvação pela graça, porque é o reino de Deus, porque é o mistério de Deus revelado na Escritura, que Deus salva por meio de Cristo. E diante disso, irmãos, muitos permanecerão na incredulidade e resistirão ao ensino do Evangelho. E veja, não importa o quão claro ele seja apresentado, muitos resistirão. E a tarefa da igreja, a tarefa de Paulo aqui, é perseverar na pregação do Evangelho, como Cristo foi fiel até o fim, sabendo que também temos aqui uma nota de esperança, uma parte se converteu. Os que pertencem ao Senhor serão convertidos. Então, isso nós vemos claramente aqui em nosso texto. Outro destaque importante, irmãos, nessa passagem, vimos aqui a importância de percebermos que não é uma questão de um local de culto, embora podemos usar ou ter um lugar reservado para o culto. E outra coisa com relação à igreja que vemos aqui nesse texto é a recepção calorosa que Paulo teve dos crentes de Roma quando chegou ali à Itália, lá em Puteoli, pelo caminho, na Via Ápia. Paulo é recebido com toda a consideração, como ministro de Deus, como pregador, e, claro, ele foi muito encorajado por aqueles irmãos e também, certamente, foi motivo de encorajamento. Isso também nos ensina, como igreja, a honrarmos e valorizarmos também os ministros de Deus e acolhermos aqueles que o Senhor nos envia. Irmãos, que o Senhor, então, nos ajude a poder, de fato, viver estas coisas, aplicar ao nosso coração, ter esperança fixa em Cristo, na certeza de que o Senhor cumprirá todas as suas promessas. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento.
Senhor, nós te adoramos, louvamos teu santo nome pela tua graça que nos é dada em Cristo. Sabemos, ó Deus, que essa graça chegou a nós pela pregação e temos aqui, ó Deus, o relato de como, desde o princípio da igreja, o Senhor Jesus chamou ministros, separou apóstolos, oficiais, ministros, usou a igreja de modo geral na evangelização. E esse evangelho, ó Deus, foi pregado e chegou também até nós. O Senhor preservou a tua palavra, a mensagem, ó Deus, do evangelho, todo o conteúdo, toda a escritura inspirada, preservada pelo Senhor. E também nos deu do teu Espírito, ó Deus, por isso podemos crer, porque o Senhor nos regenerou, nos deu arrependimento e fé. Senhor, nos dá gratidão, nos dá amor pela tua palavra, por essa tarefa também, por essa missão que o Senhor dá à tua igreja. Também nos dá, ó Deus, ter temor e reverência diante do fato de que muitos também não crerão e saber que o Senhor é glorificado e cumpre teus planos também nestas coisas. Nos abençoa, ó Deus, nos dá graça e condições de cumprir a tarefa que o Senhor nos dá, de pregar o Evangelho. Também que o Senhor mesmo possa tornar eficaz a pregação no coração dos teus eleitos, ó Deus. Dá-nos uma semana também abençoada, nos dá oportunidades para compartilhar o Evangelho, abrir portas, que o Senhor mesmo, ó Deus, atraia os teus, usa a tua igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém.